Olá, meu nome é Artigo, sou professor na rede municipal de ensino do município de Caribé, na Escola da Alta Consciência de Barros Rocha, na localidade de Tapuia. Estamos aqui para resolver algumas questões do nível 1 da Olimpíada Brasileira de Matemática. Vamos lá? Bom, iremos começar com a questão do nível 1, a prova de 2007 na OBMEP, que é uma questão que fala de área e figuras geométricas, que diz assim: João Grilo tem um terreno retangular, onde há um galinheiro e um chiqueiro retangulares e uma horta quadrada, cujas áreas estão na figura. Você pode perceber que o terreno do João Grilo está dividido em 3 figuras geométricas, um quadrado e 2 retângulos. Pergunta A: qual é a área do terreno de João Grilo? Bom, percebendo também na figura, a questão já apresenta os valores das áreas. Apresenta como valor da área da horta 100 metros quadrados, do galinheiro 50 metros quadrados e do chiqueiro 30 metros quadrados. A área do terreno do João Grilo, ela será igual à soma desses terrenos, certo? A área da horta mais a área do galinheiro e mais a área do chiqueiro. Ou seja, apenas somar o que já está escrito na figura. Somando 30, que é a área do chiqueiro, com 100, com a área da horta, e 50 com a área do galinheiro, nós teremos um total de 180 metros quadrados, que é a área do terreno de João Grilo. Item B: quais são as medidas dos lados do galinheiro? Bom, podemos observar a figura que o galinheiro não apresenta nenhuma medida, apenas diz que o galinheiro tem 50 metros quadrados, mas não mostra nem o comprimento e nem a largura dele. Como iremos fazer para descobrir isso? Bom, primeiro vamos deduzir as situações. Podemos perceber que a horta é uma figura quadrada, e essa figura quadrada ela tem lado em comum com o galinheiro. Então o lado vai pertencer tanto à horta, tanto o galinheiro. Percebemos que o quadrado, ele tem como calcular a área do quadrado? Ou lado ao quadrado, ou lado vezes lado. Como a horta tem 100 metros quadrados, então a multiplicação de 2 lados iguais que dê 100. Nesse caso, a única situação que pode acontecer seria que o lado do galinheiro da horta seja 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado dá 100 metros quadrados. Assim, podemos perceber que o lado comum do galinheiro da horta vai medir 10 metros. Como a área do galinheiro é igual a 50 metros quadrados, e perceba, o galinheiro ele é um retângulo. Como se calcula a área do retângulo? Comprimento vezes largura. Nós já descobrimos que o comprimento é igual a 10 metros. Temos que descobrir agora a largura, que é o outro lado do galinheiro. Bom, se é retângulo e a área do retângulo é comprimento vezes largura, e esse comprimento vezes largura tem que dar 50 metros quadrados, se o comprimento é 10, o único número que multiplicado por 10 que dá 50 é 5. E dá 10 vezes 5, 50. Logo, as medidas dos lados do galinheiro são 10 metros e 5 metros. Item C, como continuação. João Grilo cercou a horta, o galinheiro e o chiqueiro com cercas feitas com diferentes números de fios de arame, como indicado na figura. Quantos metros de arame ele usou? Vejamos. Na legenda está descrito que os tracinhos pontilhados têm cercas com 2 fios, o traço mais fino tem 3 fios e o traço mais grosso são 4 fios de arame. Podemos perceber que tem 2 lados do quadrado que tem 4 fios. E lembrando que o lado desses quadrados medem quanto? 10 metros. O lado também fino, no galinheiro e também pertencente à horta,
também vai medir 10 metros, só que tem apenas 3 fios. Assim também como a sua largura. A largura do galinheiro vai ter 3 fios, porque é o tracinho fino. E no chiqueiro, como os pontinhos são pontilhados, serão apenas 2 fios. Resolução. O chiqueiro ele tem um lado formado por um lado da horta e um dos lados menores do galinheiro. Já descobrimos na questão anterior que o lado da horta mede 10. Então, o comprimento do chiqueiro vai medir 10 metros mais o quê? Mais a largura do galinheiro. Também já descobrimos no item B que a largura do galinheiro mede 5. Como o lado da horta é 10 e a largura do galinheiro é 5, e o comprimento do chiqueiro é a soma do lado da horta mais o lado do galinheiro, então dá para deduzir-se que o chiqueiro tem como comprimento 15. Então, o comprimento do chiqueiro mede 15. Se o comprimento do chiqueiro é 15 e ele apresenta uma área de 30 metros quadrados e também é retângulo, então o número que eu multiplico por 15, que dá 30, é 2. Então, deduzimos que o chiqueiro tem 15 metros de comprimento e 2 metros de largura. Observando a planta e a legenda indicada, o número de fios de cada um dos lados cercados, concluímos que João Grilo usou o quê? Os lados grossos. São 2 lados com 4 fios e cada lado mede 10 metros, ou seja, os lados grossos vão ser 2 vezes 4 vezes 10. Lados em traços finos seria o quê? Tem 2 lados que medem 10 metros dos lados finos e cada lado são 3 pernas ou 3 fios de arame. Então, 2 vezes 3 vezes 10. Mais a largura do galinheiro, que é um lado, no caso, há uma largura, que é 3 fios, que o comprimento do galinheiro é 5. 1 vezes 3 vezes 5. Mais os lados empontilhados. O que seria esse lado pontilhado? 2 mais 15 seria a soma do comprimento mais a largura. Só que, por que é multiplicado por 2? Porque o comprimento e a largura são contados 2 vezes, né? Tem 2 comprimentos e 2 larguras. Vezes 2, porque são 2 fios de arame. Calculando isso, os lados em traços grossos dá 80, os lados em traços finos dá 60, e os lados em pontilhados dá 68. 80 mais 60 mais 15 mais 68 dá 223 metros de arame. Espero que vocês tenham compreendido melhor essas questões e que possam lhe ajudar na prova da segunda fase desse ano. Obrigado.